Então eu quero, neste momento, compartilhar com você sobre a capacidade, a resistência e a durabilidade cristã. Nós vamos ler um texto que já lemos muitas vezes, você talvez já ouviu muitas vezes, mas o Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação nossa e de todo aquele que crê. E Jesus, lá em Mateus 7, 24 a 27, ele deixa uma parábola, ele deixa um texto, talvez um dos mais importantes para a vida cristã, e esse texto é no final do primeiro grande sermão de Jesus, e diz assim, vamos ler juntos? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda ou a sua ruína. Interessante que Jesus fala de duas casas. Guarde essa palavra, casa, de dois alicerces diferentes. Ele fala dos mesmos fenômenos da natureza. Fala da questão hídrica, das chuvas, das enchentes, fala da questão dos ventos fortes, ele fala aqui de tempestades e enxurradas que ocorrem nas nossas vidas. E é muito interessante Jesus falar de chuva forte, de enchente, de ventos fortes, de enxurradas, em uma região onde o clima pode ficar longos períodos sem chuva torrencial. Um amigo e a mãe dele foram para Israel e disseram assim, olha nós chegamos no hotel e os israelenses estavam felizes porque tinha chovido e fazia muito tempo que não chovia. Então eles falaram, olha, vocês trouxeram chuva, né? E é lógico que chove, mas assim não é uma coisa tão comum. E uma tempestade pode demorar muito para chegar lá, queridos. Uma tempestade pode demorar muito para ocorrer, porém, quando a tempestade chega, há uma devastação muito grande, até o violão cai, né? Mas preste atenção aqui em mim. E há uma devastação muito forte quando há enchentes. E houve algumas enchentes, agora recentemente. E o que eu quero destacar aqui é que no texto Jesus destaca a necessidade, nos ensina sobre a capacidade, a resistência e a durabilidade. A nossa capacidade para uma vida apta no mundo tenebroso e cheio de surpresas, muitas vezes difíceis para nós suportarmos. Ele fala da resistência no mundo contaminado, no mundo cheio de pecado, da nossa resistência ao nosso inimigo, o diabo, que anda ao derredor como uma fera, buscando a quem ele possa tragar, e olhando para que quando nós tivermos a menor resistência, ele vá e leve vantagem sobre um fraquejo da nossa resistência. E também Jesus fala da durabilidade no mundo tão vil e transitório, tão vão e passageiro, tão instantâneo e sem efeito, e tão incipiente, sem sabor, e tão inconsistente como é o nosso mundo. As coisas do nosso mundo, como nós ouvimos também no domingo passado, não são duráveis. Mas nós precisamos ser uma casa que tenha capacidade, resistência e durabilidade. E eu quero fazer uma ilustração rápida. Há um tempo atrás, eu e minha esposa, e acho que só tinha ainda minha filha, e recebemos a visita de dois sobrinhos com as suas respectivas esposas, e os quatro chegaram em casa, não me lembro se tomamos café, o que foi, e ao final, ao levá-los ao portão, eles estavam com uma caminhonete bonita, né? E um desses sobrinhos trabalhava, os dois trabalhavam no ramo de carro, e um trabalhava numa montadora, numa indústria automobilística. E aí eu falei, mas você comprou essa caminhonete, cabine dupla, novinha?
E ele falou, não, é da empresa, é da multinacional, é da indústria, é da montadora. Quando um funcionário vai fazer uma longa viagem, de São Paulo, ida e volta é mais de 1.000 quilômetros, então quando um funcionário vai fazer uma longa viagem, ele pode solicitar, e dependendo do cargo, obviamente, no caso dele, o cargo dele era possível a isso, então eles liberam a caminhonete para você usá-la e usá-la mesmo, usá-la o máximo possível, para você testar o veículo, e quando volta lá para os engenheiros verem, será que ela está resistindo a tantos quilômetros, a tantas situações, como que foi o desgaste dessa viagem. Então eles faziam a apuração, faziam um teste da capacidade deste veículo, da resistência desse veículo, da durabilidade. Então eles poderiam viajar o Brasil todo se quisesse, que a empresa autorizaria com aquele veículo que era chamado de veículo teste. E nós vivemos a nossa vida cristã sempre submetidos a testes. E nós temos, irmãos, a necessidade de sermos testados mesmos. Nós temos a necessidade. E o inimigo, ele fica de olho, porque assim que ele vê um defeito, ele vai nos acusar desse defeito. E por isso que nós temos que estar ligado ao Cordeiro, ligado a Jesus, porque ele é o nosso advogado. E como nós não somos perfeitos, a hora que ele vê um defeito, ele corre para nos acusar a Deus, assim como ele fez nos dias de Jó. E ali então, ele vai nos acusar, mas aí nós temos um advogado, e esse advogado é Jesus. E Jesus, ele chega ao pai e fala, pai, este teu filho falhou mesmo, mas ele se quebrantou, se humilhou, e ele não queria ter pecado. Ele não gosta de pecar, ele tem ódio do pecado, mas ele falhou. Então, pai, eu me coloco, eu pago a conta dele. Qual é a conta do acusador? É esta a conta, pai. Então o filho chega como advogado e resolve a questão e nos salva da acusação quando nos testes nós somos reprovados, e ele nos toma e não nos descarta, mas ele adestra as nossas mãos para que nós sejamos colocados em prova novamente, sermos testados e avançarmos e não retrocedermos. Porque a palavra de Deus diz que não há prazer em Deus quando alguém retrocede, não há prazer em Deus quando alguém vive na iniquidade, mas quando aquele que falha, pede misericórdia e perdão a Deus com sinceridade, com humildade, então Deus age, trabalha e transforma, porque nós somos testados a cada dia, como aquele veículo que estava sendo usado, estava ali para ser testado. E eu quero lembrar você uma frase, que se você é um seguidor de Cristo, tem algum seguidor de Cristo aqui hoje? Tem alguma seguidora de Cristo aqui? Amém? Eu sou um seguidor de Jesus, irmãos, amo cada um de vocês, mas nem no Instagram eu vou seguir vocês, porque eu não conheço muito sobre isso. Nem no Face eu sei responder às vezes, mas eu sigo a Jesus, mas estou ligado a você pelo amor de Jesus, amém? E se você é um seguidor de Jesus, lembre-se, você estará sempre sendo testado para que a sua capacidade, resistência e durabilidade seja idêntica à de Jesus. Essas características serão sempre testadas em nós, e nós temos, como eu disse, essa situação de que o teste nos faz crescer. As provas nos fazem crescer, e nós temos um invejoso inimigo que quer atrapalhar em cada teste que nós fazemos, para que nós venhamos dar errado. Mas tem também o Senhor, que estende a mão e nos toma pela mão direita e diga, não temas, eu te ajudo, você vai passar em nome pelo nome do Senhor, nós iremos passar, amém? E eu quero dizer que uma tempestade pode vir quando nós não estamos esperando. E eu deixei uma foto aí de um casal israelense olhando exatamente isso. Eles estão no deserto, numa área desértica de Israel, e houve uma enchente relâmpago. E eles estão olhando, parece que é um ortodoxo com a sua digníssima esposa, pelo que parece. Eles estão olhando que como que no deserto houve uma enxurrada com aquele potencial ali de levar e de nivelar ali aquela situação toda. E para você ter uma ideia,
em abril do ano passado, abril de 2018, nas terras de Israel, nessas terras que há 2000 anos Jesus falou. Estavam ali mais ao sul, mais próximo do Mar Morto, 9 inicialmente, depois um desaparecido. Então há informações de 9 e há fontes de informação com 10, porque um desapareceu. Na verdade, a maioria eram meninas, eram moças, estavam servindo o exército e estavam num treinamento, estava tudo normal, e de repente veio uma enxurrada, veio uma tempestade imediata, instantânea, e matou estes 9, 10 jovens, sendo que acho que 8 ou 9 eram meninas, eram jovens, eram mulheres, e ali todos morreram nesta tempestade relâmpago. Na nossa vida tem tempestade que avisa que vai chegar, é ou não é? É ou não é? Essa semana mesmo, eu não sei no seu bairro, mas teve uma tarde que eu não sei se foi quarta ou se foi quinta, que choveu, e nós não tivemos assim um aviso que ia chover. Eu estava na minha sala, atendi não sei quem, e de repente deu uns 5 minutos de chuva mesmo, choveu. Não sei se chegou no seu bairro, mas chegou aqui, pelo menos no Jardim Paulista. Foi uma coisa relâmpago, só que foi uma chuva branda. O problema é quando é tempestade, e no caso essa enxurrada levou esses jovens, marcou pelo menos ali, se for um de cada família, 10 famílias. Foi um luto pesado, foi uma dor pesada para os colegas, para todo mundo, porque foi uma enxurrada instantânea. O que nós podemos aprender com o texto de Jesus é que na realidade da vida nós ouvimos isto como um alerta, que a nossa casa ela tem que estar alicerçada, baseada em Cristo, mantida, preenchida por Jesus. Preste atenção, se a sua vida não está preenchida por Jesus, então é uma casa sobre areia, edificada sobre areia. A nossa casa tem que estar preenchida por Jesus, ela tem que ser uma casa cheia do Espírito Santo, porque senão tem um problema sério. E eu quero ler esse texto que conecta a questão de uma outra referência à casa que Jesus deixa também. E olha o alerta que Jesus nos deixa, ele fala assim, quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra, e diz, voltarei para a casa de onde saí. Lembra da casa? Jesus falou de 2 casas lá, uma certa e uma errada, e aqui Jesus fala de casa novamente. O demônio diz assim, voltarei para a casa de onde saí. O espírito maligno fala, voltarei. Chegando encontra a casa desocupada, vazia, varrida e em ordem, adornada. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Jesus está avisando que as pessoas estavam vazias de Deus, estavam sem prática cristã. E o interessante é que o alicerce desta casa ideal que Cristo fala é a prática cristã. Ele fala, aquele que ouve e pratica é como um homem que edificou a casa sobre a rocha. Porque a geração que Cristo condena aqui era a geração que vivia uma falsa religiosidade, vivia um monte de dogmas, um monte de invenções. Agora ele diz assim, no final do grande primeiro sermão que ele traz, aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, esse está sobre a rocha, esse está edificado, esse está seguro, porque tem a prática. E quem não pratica fica vazio, e quem fica vazio, o inimigo vai olhar e vai explorar essa casa, vai arrombar essa casa, vai destruir essa casa. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Você já percebeu, irmãos, que uma casa vazia, ela de repente tem um vidro quebrado? Já prestou atenção? De repente tem 2 vidros quebrados. De repente entra lá os marginais, levam os fios, levam as cortinas, levam tudo. Por quê? Percebeu que não tem ninguém. Mas quando o inimigo, o marginal passa, joga uma pedra, liga uma luz, e ele vê que aquela pedra foi removida, aquele vidro foi trocado, ele fala, aí tem dono, aí eu não posso entrar. A vida nossa tem que ter um dono, e esse dono é Jesus.
E eu tenho que abrir a minha casa e preencher com Jesus. Porque quando o ladrão, o marginal, Satanás passa a falar, esta casa eu não posso tocar. Porque esta casa é casa daquele que venceu na cruz, daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, daquele que é o Rei dos Reis. A tua casa está vazia ou está preenchida? O preenchimento da vida cristã é prática, irmãos. É prática cristã. Porque a religiosidade, ela é fácil. Tem 1000 religiões. Agora, a vida cristã é relacionamento bíblico, oração, convívio. Jesus chega e ele expulsa os cambistas. Ele joga fora aquelas mesas cheias de dinheiro. Ele espanta os animais. Jesus, o Filho de Deus, cheio de amor, ele faz isso. Poderia ter sacrifício no templo? Tinha que ter sacrifício. O problema não era o que tinha, na verdade. O problema era o que não tinha. Tinha muita religiosidade. Chegava lá, pecava à vontade. Aí pagava lá um boizinho, pagava lá uma pombinha, pagava lá uma ovelhinha, sacrificava lá e falava, agora estou de mente tranquila. É igual aquelas pessoas. Peca o ano todo, chega no final do ano, eu vou ajudar ali o asilo, vou ajudar ali aquelas pessoas pobrezinhas. Isso é religiosidade. Quero ver a prática. Aquela pessoa que não faz e ainda critica quem faz. Eu fico feliz, irmãos, ao ver os anjos da manhã, ao ver os anjos da noite, ao ver os anjos da alegria. Fico feliz quando o pastor Santo mandou uma mensagem, não vou ter tempo agora, e fala assim, está vendo essa família aqui? Avisa a igreja, essa família, esse pastor cuidando de mais não sei quantos pastores, a oferta que vocês entregaram de 10 mil reais, está sendo para cuidar destes 1000 e tantas pessoas aqui. Foi prática. Não fica lá, então um dia eu vou ofertar, um dia eu vou dizimar. Não, nós vimos quem faz a prática. E lá do outro lado do mundo, da África, o pastor manda a foto e fala, manda para a igreja. Esse pastor, líder de mais outros pastores, que cuidam mais de 1000 e poucas pessoas aqui na África, vão sobreviver esse ano todo com os 10 mil reais que vocês ganharam. Se você fez parte, não é de gogó, não é teoria, você é prática, você é real, você tem que se alegrar. Agora, se você não faz nada, você tem que se envergonhar, porque você não faz parte, você está fora. Você se auto-exclui daquilo que Jesus fala que é fazer a casa na rocha. E a rocha é prática. Porque Deus podia falar assim, meu filho, a gente tem que fazer alguma coisa para salvar o homem. Meu pai. A Trinidade podia discutir, daí não houve discussão, houve execução. O filho veio, fez. E só vai para o céu quem faz. Não vai para o céu quem fala. Vai para o céu quem realiza. Nós precisamos ter a prática cristã, porque quando nós temos a prática cristã, tem um preenchimento no coração. E quando tem um preenchimento no coração, o maligno não nos toca. Eu quero, irmãos, que você fique com esta palavra e lembre também do que Jesus avisou a Pedro. Olha o que Jesus falou para Pedro. Vamos falar juntos? Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Eu podia pegar aí uma imagem de um cesto de trigo, uma peneira, mas os mais novos não vão entender trigo, peneira. Eu chego no mercado, quando minha mãe fala, eu compro farinha de trigo, já vem no pacotinho. Então, o que era? Satanás chegou para Jesus e falou assim, deixa eu testar os seus discípulos. E Jesus falou, eu já orei por ele, eu estou aqui fazendo, me entendam aqui, irmãos, amém? E Jesus disse que ele entrou na situação e protegeu os discípulos, porque Satanás, astuto, falou assim, eu vou testar os seus discípulos. E Jesus falou, é um momento tão difícil para eles, agora não vou deixar, testá-los agora. E os discípulos foram poupados naquele momento. Naquele momento Jesus poupou, não permitiu Satanás testá-los. Às vezes nós somos poupados também, irmãos, do teste. E eu deixei um avião aí, porque é mais moderno,
E esse avião, o que ocorre com ele? Ele está sendo testado. Ele é bonito, não é? Ele parece que está perfeito, mas ele tem que ser testado. E se você prestar atenção, ele está passando exatamente numa mini piscina de água, porque ele está vendo se na decolagem ele encontrar uma quantidade de água de alguns centímetros, ele não vai derrapar, e se ele estiver decolando é porque ele está abastecido, e se ele derrapar, certamente o acidente vai ser muito grave, tanto para quem está na aeronave como para quem está em terra. Então, meu querido, as aeronaves são testadas, os carros são testados, e você também é testado. E Satanás quer que você derrape na primeira oportunidade. O inimigo quer que eu e você venha derrapar, deslizar, esbarrar, sair fora da linha, sair fora da pista. Satanás pede uma oportunidade para estragar a minha e a sua vida. Satanás olha, ele fica na mira, assim que der bobeira, eu atinjo essa pessoa. Sabe por quê? Porque muitas vezes as tempestades não vêm por causa do inimigo, mas ele quer fazer da tempestade uma oportunidade para ele te atingir. E se na tempestade eu estou sem a resistência, sem a capacidade, sem as minhas condições de superação em ordem, é fácil ser atingido por setas que vêm do inimigo. Por isso Jesus falou: aquele que ouve a minha voz, aquele que ouve o que eu falo, aquele que ouve a minha palavra e pratica, edificou a casa sobre a rocha, fica em paz. Vai bater mesmo, muita tempestade, porém não ficará destruída, porque Ele nos dá a vitória. Lembre-se, irmãos, que você está na mira do inimigo, mas você pode estar na mão de Deus. Se você está na mão de Deus, nenhuma seta do inimigo será capaz de atingir a tua alma e destruir a tua vida. Agora, se você estiver vazio, o inimigo vai te pôr na mira, e aí a queda é muito ruim. Como povo de Deus, nós somos reflexo da luz de Deus, da luz de Cristo, da luz do Espírito Santo de Deus. Você é um canal de Deus. O inimigo te inveja. As pessoas que não têm Jesus têm raiva. As pessoas que são inimigas da cruz de Cristo têm ódio. Então as pessoas vão testar. E aí você vai ao supermercado, o produto custou 55 e você dá 100 reais, e a pessoa, em vez de te dar 45 reais, ela vai te dar 55, ela se confunde. É um teste. Se você não prestou atenção, é aquele um que fica perdido ali, pega, ele fala, põe no bolso, vai embora, é uma coisa. Mas se você é um cara que presta atenção, você fala assim: epa, ela me deu dinheiro a mais, deu 10 reais a mais, ela confundiu o valor com o troco. Você está sendo testado, diz assim: moça, eu acho que está errado o troco, eu acho que você vai ter prejuízo, vai faltar 10 no final. Você está sendo testado quando alguém pede algumas coisas para você fazer, você está sendo testado sempre. Então aproveite o aviso de Jesus e permaneça edificado sobre a rocha. E interessante sobre a prática é que a carta de Tiago, ela é muito clara e muito dura também, em muitos aspectos. E Tiago escreve assim no capítulo 1, versículo 22, vamos ler juntos? Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Não se engane, querido, não se engane. Seja praticante da palavra. É para orar, vamos orar. É para nos reunirmos, vamos nos reunirmos. É para servirmos a Cristo, vamos servir a Cristo de todo o coração. Em nome de Jesus, devemos ser praticantes. Em nome de Jesus, devemos viver a sua palavra, devemos observar a sua palavra. Agora eu quero fazer algumas perguntas para o encerramento. E a primeira pergunta é: o Evangelho de Cristo é a base da sua vida, meu irmão? O Evangelho de Cristo é a base da sua vida? Ou você está com tantas bases que você começou de um jeito e está até torto o teu alicerce? É aquela casa torta. Não permita isso, querido. Edifique certo a sua casa.
peça o prumo de Deus. Cristo, Ele estava aqui avisando-nos que agora, irmão, Moisés foi bênção, era a formação de um povo, mas agora Jesus está dizendo para Israel e para todas as nações, irmão. Jesus não está trazendo uma nova religião, Jesus está trazendo uma prática de vida, uma prática de amor, de graça, de poder, de seriedade, de santificação, de justificação pela fé, de obediência. Cristo está consumando toda a obra de Deus. Agora Moisés, os profetas, Elias, quando estão ali, eles são deixados fora do visual, fica apenas Jesus. É Jesus o centro das nossas vidas, é Jesus o centro do Evangelho, é Jesus o centro de uma casa que vai ser abençoada, resistente, durável, capaz. Sempre será Cristo. E se Cristo não for, então estamos enrolados. Em nome de Jesus, avalie se é Cristo que está sendo o centro da sua vida. Você precisa avaliar. Talvez tenha alguém aqui pensando em ser um bom religioso. E a religião boa, como diz o próprio Tiago, é aquela de visita às pessoas, de apoio, de ajuda. É muito importante, muito legal. Mas a religião de Cristo é o relacionamento com Ele, é o convívio com Ele, é a submissão a Ele, é a análise da vontade dEle sobre a minha vontade. Isso é o cristianismo, isso é Cristo, isso é o Evangelho. Outra coisa que eu quero perguntar é como está a sua capacidade diante das tempestades. Como você tem se sentido? Como está o seu coração diante das tempestades? Quantos aqui não passaram por uma tempestade esse ano, ou não estão passando por uma tempestade? Quantos aqui talvez estejam na bonança, mas amanhã pode ter uma tempestade? E Jesus está nos perguntando como está a sua capacidade diante da tempestade, porque Ele falou dessa casa, que a prática é o fundamento. E agora alguém pode dizer assim, mas eu sou muito fraquinho, pastor, eu vivo dando cabeçada. Não, irmão, não que sejamos capazes, é o que diz aí 2 carta aos Coríntios 3:5. Paulo escreveu, olha, nós não somos capazes não, por nós mesmos, de pensar alguma coisa, de agir de alguma forma, como se fosse nós o centro das coisas, não. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Se você quiser resolver com a tua capacidade, você já está acabado. Diante das tempestades, a nossa capacidade ela vem de Deus, irmão. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, de forma alguma. A nossa capacidade vem de Deus. Então, analise. Talvez você está na tempestade quase caindo. Não fique assim. Outra coisa, como está a resistência sua diante das tempestades? E achei interessante a foto de uma atleta, se eu não me engano, na Olimpíada de Los Angeles. Então faz muito tempo, ainda mais pelo uniforme dos enfermeiros que estão atentos, porque ela estava na linha de chegada, terminando a sua resistência, ela não aguentava mais. Talvez você está aqui hoje sem quase nenhuma resistência. A tua resistência está baixa. Mas hoje tem enfermeiros, tem anjos de Deus para segurar você e para te ajudar, para fazer você ser restaurado e seguir adiante. Deus quer restaurar as nossas resistências, mas não pare. Essa atleta não parou. Essa atleta foi ao limite da sua resistência. Vá ao limite da sua resistência, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus, não pare. E lá em Joel é um livro interessante, histórico, e Israel, de repente, em questão de horas, veio uma tempestade de locustas, de insetos, de uma praga que em horas acabou com tudo. E aqueles insetos destruíram todas as plantas, todos os verdes, destruíram até a possibilidade de ter semente para o outro ano. E há relatos que até a casca das árvores foram devorados por aqueles insetos. Ficou só o toco.
Israel estava sendo tratado, e ali, diferente de Isaías, que tinha que pegar as armas e fazer ferramentas, em Joel, Deus queria tratar as nações, e Deus manda que eles peguem as suas ferramentas e transformem em armas. E aí Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. E ali estavam fracos mesmo, fracos porque não tinham comida. Os bichos tinham acabado com tudo. Era fome e mais fome, e depois mais fome ainda. E Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Se você, meu irmão, minha irmã, está numa tempestade, a tua resistência está te levando a um extremo, ouça a palavra de Deus e diga: não, eu sou forte em Cristo Jesus, eu sou forte, eu vou conseguir chegar na linha de chegada. Não pare em nome de Jesus. E por último, como está a tua durabilidade diante das tempestades? E tem um filmezinho ali de uma casa que sobrou de um vendaval que ocorreu, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Pelo jeito as casas lá são diferentes, e uma casa resistiu nesse quarteirão, e as outras casas não resistiram. E Cristo sabia que nós teríamos tentações, picos de oscilações, provações, testes. Cristo sabia das nossas, e sabe das nossas fragilidades, das nossas fraquezas. E aí o salmista brada lá no Velho Testamento, ele diz: ainda que as águas rujam e espumem, as ondas fiquem batendo forte, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, haja um tsunami. Aí nós vamos lá para Mateus. Jesus chega para os discípulos que ele não permitiu testes maiores do que eles poderiam suportar, e Jesus chega e diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você: como você está diante das tempestades da vida? Se você está sendo testado, faça o seu teste, uma demonstração que a tua capacidade, a tua resistência, a tua durabilidade, ela é firme, porque você está praticando o Evangelho da esperança, o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Creia nesta palavra, porque Deus quer que você seja capaz, seja resistente e seja durável. Não seja uma coisa transitória, mas seja resistente, em o nome de Jesus. Amém?